Boa noite. Estamos aqui para iniciar mais uma noite de estudos, né? Redundante é noite com noite, mas que seja assim. E estamos aqui quarta-feira, deixa eu ver aqui, 23 de novembro, a véspera da estreia da seleção brasileira, né? Então, amanhã estaremos aí por volta das 16 horas, se não me falha a memória, e em frente aos televisores aí, fazendo a nossa torcida, né, corrente para frente pelo Brasil. Vamos, então, dar início ao estudo de hoje, que são os atributos de Deus, ou atributos da divindade. Então, aqui já entrou aqui na sala, meu irmão, né, a minha cunhada, estão presentes ali. E vamos, então, já começar, porque essa aula é muito importante, como sempre eu digo, mas muitas das vezes a gente esquece dessas questões, porque se nós aprendermos agora a questão, gravarmos os atributos de Deus, não iremos falhar nas questões que nos surgirem dúvidas. Muitas delas sobre. Vamos pegar um exemplo, né? Moisés, quando ele abriu o Mar Vermelho. Eu acho que até já comentei aqui, em que lá ele abre o Mar Vermelho, o povo hebreu passa e os soldados egípcios ficam presos, né? Ou seja, a água fecha e, na proporção das imagens figuradas, né? Da questão de abrir o Mar Morto e fechar, aqueles animais, cavalos e os seres humanos são mortos. Bom, então a gente vai estudando aí os atributos de Deus e vai ver que tem coisa errada, né? Se a gente usar, como Kardec nos orienta, usar a lógica e a razão, não vai nos faltar. E não é nenhum problema que a gente questione, porque não vamos questionar essas questões de um Mar Morto, do né, o Mar Vermelho, abriu lá e tal. Não, nós simplesmente vamos entender que aquela linguagem figurada do povo hebreu, que usa muito aquelas simbologias, né? E fica mais fácil, inclusive, também no nosso dia a dia. Né? Deus não pode querer bem para um filho e mal para outro. Né? Então, tem hora que a gente vai pedir coisas a Deus, a gente vai pedir para que seja os nossos concorrentes percam. Né? Então, não tem. É que nem quando chega aí os vestibulares, essas coisas. Então, as mães vão orar, não, que meu filho passe, que meu filho passe. Está errado. Como é que você vai orar para o seu filho passar? Você tem que orar para o seu filho lembrar do que estudou. Porque você ficar orando lá, ah, que meu pai, filho passe, alguns até vai pagar promessa, vai falar aquelas coisas. Não, se meu filho passar, eu vou pagar promessa. Vou à Trindade, outro vai lá em São Paulo, lá para Nossa Senhora Aparecida. Tudo isso é o ponto ainda evolutivo que nós estamos, certo? Então vamos agradecer mais uma vez, como sempre, a presença dos bons espíritos e rogar a eles que, em nome de Jesus, quando ele nos ensinou que onde tivesse dois ou mais, e que estivesse falando em seu nome, ele estaria conosco. Então, que nós também não nos esqueçamos disso, porque aqui estamos imbuídos das melhores intenções de aprendizado do cristianismo primitivo e seguindo para os tempos de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Aí, mais uma imagem, mais uma tela da questão de Jesus, sempre postado. Né? Essa é uma postura de Jesus, naquilo que nós podemos deduzir. Né? Jesus em comunicação, tal qual ele nos ensinou no Pai Nosso, que quando fordes orar, né, que você entre em seu quarto e feche a porta, quer dizer, entre no seu íntimo e feche os olhos para que não há nada atrapalhe, né? E ore, mas ora curtinho, né? Como ele fala assim, ora curtinho, não precisa ficar esticando meia hora falando, porque Deus já sabe de antemão, primeiro, quais são as suas necessidades, que está até para se fazer alguma coisa, se assim for, e aquilo que nós estamos pedindo de boca para fora.
Ou seja, nós não vamos modificar nada e nós estamos lá pedindo. Não custa nada pedir, nós pedimos. Né? Então, está aqui Emmanuel, coloca essa frase interessante, né? Olha, a atitude é oração. Olha, já está começando com o Emmanuel, ele é pontualíssimo até dentro do que a gente vai falando da questão filosófica. A atitude é a oração. Então, se nós estivermos fazendo atitude, já estamos providenciando as coisas. Então, a atitude é uma oração. E, pela atitude, mostramos a qualidade dos nossos desejos. Se nós orarmos, mas não tivermos atitude de transformação, é aquela história, vaso sujo, água suja. Né? Então, vamos aqui, então, dar início, né? Começando aqui, que nós estamos aí no módulo 3º da apostila aqui do estudo sistematizado da doutrina espírita, programa fundamental tomo 1, nós estamos aí no módulo 3º, Deus, e estamos aqui no roteiro 3, atributos da divindade. Só lembrando que nós fizemos, nós que eu digo, do grupo de estudos do Espiritismo, nós fizemos umas alterações que provavelmente serão alterações para as próximas apostilas da FEB também, né? Mais ou menos seguindo essa questão. Então, aqui nós vamos ver hoje, como já até falei antes aí, os atributos da divindade. E o objetivo específico de hoje, né, que é interessante, a questão objetivo específico, citar os atributos da divindade segundo o Espiritismo, analisando-os. Então, por isso que nós temos que se debruçar sobre esse estudo, entender por que esse roteiro está na doutrina espírita, inclusive no Livro dos Espíritos. Né? Ele também se encontra no Livro dos Espíritos. Então, nós temos lá todo esse capítulo de hoje, nós vamos transcorrer aí sobre vários capítulos, mas um deles, principalmente, vai ser o Livro dos Espíritos e a Gênese. Né? Nós vamos passar sobre essas duas questões, principalmente sobre a Gênese, tá? Mas está dentro da doutrina. Então, vamos lá. Vamos tentando aqui agora gravarmos para que depois nós possamos fazer aprofundar um pouco mais nessa questão aqui. Olha, primeiro dos atributos divinos é Deus é eterno, certo? Então Deus ele é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. Aqui está uma questão filosófica, né? Está uma questão filosófica. Essa parte toda aí que nós vamos percorrer aqui agora faz parte dos comentários da questão número 13 do Livro dos Espíritos. Né? Então, vai fazer parte desses comentários, ok? E é uma questão para a gente procurar. Olha, se tivesse princípio, se Deus tivesse princípio, teria saído do nada. Ou então também não teria, ou então também teria sido criado por alguma outra divindade, se fosse assim. Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Olha só, para quem já estudou aí ou gosta de astronomia e essa questão nossa aí das galáxias e todo esse funcionamento, nós vamos ver que todas as leis matemáticas estão empregadas na formação do universo, ok? Então, se não tivesse, se ele fosse mutável como nós mudamos. As leis nossas é mutável, mas as de Deus não. Ele criou e ponto. Ele não vai derrogá-las. Deus é imaterial. Isso quer dizer
que a sua matéria difere de tudo o que chamamos de matéria. Ok? Nós vamos caminhando e vamos ver que não vai dar para entender o que é, né? O que é Deus, não é quem é Deus, quem é uma coisa diferente. O que é Deus? Então está ali, olha. É imaterial? Como assim? E que matéria que ele é? Nós não sabemos, mas podemos já fazer uma análise que ele vai diferir da nossa matéria, do que nós chamamos, né? Então, Deus também é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É o que a gente perquirindo nas questões, como eu vou falando, questões filosóficas, nós vamos chegando a essa condição, que não temos muito que aprofundar nessa questão divina. Nós temos que tentar entender. Lá como diz o axioma, não há efeito sem causa. Está ventando, tem uma causa. Qual que seriam as causas? Para quem estudou aí ciência, ciências e meteorologia e tudo mais, vai entender essas coisas. Ele é onipotente. Olha aí. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Isso é para tirar o simbolismo que foi criado em volta de um ser inferior, que é nós mesmos, tá? Porque a gente fala, não existe qualquer sinônimo aí de diabo, capeta, qualquer coisa, demônio, não tem, é nós mesmos. Muitos de nós, no passado, ou às vezes até hoje mesmo, ainda temos atitudes diabólicas. Então, nós somos ainda em estado de ser lapidados. Nós estamos sendo lapidados com o tempo. Tá? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Também está no comentário na questão 13 do Livro dos Espíritos. E aí temos uma passagem de Jesus, anotada por Mateus 23, 9, que diz assim, olha, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Se nós procurarmos, através de uma sensibilidade maior, nós vamos entender essa aqui. Né? A gente tem como espaço-tempo a Terra, mas sabemos que a Terra não está alicerçando o universo. A Terra alicerça, aqui no caso, o planeta Terra. Então, quando nós falamos aqui que, olha, e a ninguém na Terra chameis vosso Pai, no caso aí, falando a Deus, né? Por isso que no hebraico, no primeiro mandamento, aliás, que nós temos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá para a gente não pronunciar o santo nome dele em vão. Mas não fala assim, não pronuncie o nome de Deus em vão, é o santo nome dele em vão. E aí, então, a ninguém na terra chamei, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ele está onde? Ele está num ambiente tão superior ao nosso, que por isso que aqui na expressão estais nos céus. Por isso que o Pai Nosso, que é lá aquela parte que está de acordo com, se nós pegarmos aí, fizermos análises, que foi feita por Severino Celestino e tantos outros que já
vira essa questão do hebraico, vai falar assim: Pai nosso que estais nos céus. Não, é Pai nosso do céu. Tá? E não é céus, é céu. Então, tem toda uma questão da linguagem que Jesus praticava. Né? Mas aqui nós vamos só ficar nessa soberanamente justo e bom. Aí vem, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Ponto. Isso já ficou claro. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que ele se desenvolve, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Essa lâmina aqui, ela já, vamos dizer assim, lógico, traz com melhor enredo ou texto, vamos colocar assim, aquilo que eu já comentei um pouco antes. Nós vamos, à medida que nós vamos encarnando, já estamos aí em 2022, quantas encarnações nós já não tivemos aqui e em outros mundos? Né? Mais de 1000. Então, nós vamos galgando essa questão que ainda para nós é incompleta. Muitos de nós não conhecem absolutamente nada, conhecem só a questão do trabalho, que é matéria, mas não se desvencilha para um plano mais evoluído, o plano espiritual, que a doutrina espírita nos chama, como Jesus, todo o tempo que ele, os 3 anos que ele fez de ministério, ele veio para essa questão. Né? Então, vamos aqui, olha. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos, mas ainda está longe de nós conhecê-lo. Nós estamos identificando os seus atributos. Tá? A este questionamento de Allan Kardec responderam os espíritos superiores. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Olha, nós temos uma questão que é muito interessante quando a gente aprofunda os estudos e tudo mais, que para estudar, até estudar espiritismo e demais segmentos de tudo que tiver na vida, a nossa língua pátria é o português. Tá? Mas muito poucos sabem a língua portuguesa. Muito poucos. Né? Fazem confusão com o sujeito, com isso, e predicado, e tem uma série de coisas que as pessoas estudam lá atrás, mas depois, na prática, não sabem. E aí a gente se confunde no entendimento de textos. Então, para entender melhor a doutrina espírita, também carece de um certo estudo de português. Mas vamos aqui. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, em um grau supremo, essas perfeições. Isso é a razão, isso é o que nos determina a razão e a lógica. Pô, eu estou aqui, sou pequeno, então vem a razão. Olha, com efeito, né? Vos diz que Deus deve possuir um grau supremo. Em grau supremo, essas perfeições. Quando, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria mais um ser superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estudar, para estar acima de todas as coisas,
Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, se a gente não for esticar muito, mas só falar desses prazeres que tem, etc., e a gente vai notando. Por isso, quando a gente vai se libertando e vai fazendo esforço de purificações e etc., não é só parar por parar, tem que parar sabendo a causa, né, do efeito. Todo efeito tem uma causa. E a gente está vendo agora, na Copa do Mundo, que aí estamos aí, iniciou já há alguns dias, a problemática das questões de cultura e religião da questão do muçulmano. Mas o muçulmano ele não tem que acompanhar ninguém. Nós temos que o quê? Aceitá-los dentro das suas crenças. Né? Então, dentro do Alcorão, tudo que está escrito que eles fazem hoje, que ainda, olha, ainda aí lá no Catar, por exemplo, eles são muçulmanos, mas são senitas. Já é uma divisão mais frouxa do Alcorão. Né? Então, mas eles têm uma série de coisas que, se violadas, vai para a cadeia. E se degolado um pouco mais, se descumprido um pouco mais, vai para a pena de morte. Nossa, mas eles são assim. Deixa eles ser assim. Né? Não podemos querer fazer o que eles têm lá. E olha que esse país, no caso do Catar, é pequenininho. Mas, tirando isso, é para que a gente entenda a questão de nossa imaginação quanto à questão de Deus. Ah, mas então Deus fez lá o Alcorão, isso, aquilo. Vocês acham o quê? Que Deus fez o Alcorão? Deus fez tantas coisas que está ali que a gente, já nesse mundo aqui ocidental, nós achamos que tem muita tinta nas leis deles. Aí que a gente começa a entender. Se nós pegarmos as leis de Deus, são os 10 mandamentos, muitas das coisas que eles praticam não estão previstas por Deus, assim como várias regras feitas por Moisés não estavam nos 10 mandamentos. Foram leis para restringir o povo, assim como determinadas leis lá dos muçulmanos é para segurar o povo. Então, lá, por exemplo, o homem não pode andar de mão dada com uma mulher. Vai ter problema se andar com a mão dada, vai ter problema. Por essa parte vocês pesquisam aí. O que não se deve fazer no Catar, que é interessante. A gente tem que ter conhecimento do mundo todo. Porque senão, como a gente vai pedir, às vezes, paz para o mundo? Né? Temos que saber exercitar essa diversidade. Então, seguindo aqui, tá. Deus é a suprema e soberana inteligência. Né? Tá aí a imagem aí, colocada aí para a gente ver. Olha, é limitada a inteligência do homem. Por mais que nós atingimos um grau de perfeição, vai faltar muito para sermos Deus, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a superássemos, se a supuséssemos, aliás, limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. A única coisa que nós temos certeza que nós estamos soltos nesse universo, nessa galáxia, nesse sistema solar, é que estamos soltinhos aqui o planeta Terra e que nós não temos nem muita visão, nem usando aí o Rumble, o Webb, esses satélites que estão aí, esses telescópios, né, o John Webb aí, quer dizer, não temos ainda, não sabemos nada. Nós estamos ainda juntando conhecimentos. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Por quê? Porque se tivesse tido princípio, houvera saído do nada, como dissemos antes. Ora, não sendo nada coisa alguma, o nada é nada. Coisa alguma pode produzir.
ou então teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso esse ser que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de sobreviver, e assim por diante ao infinito. Quantos deuses nós temos? Jesus falou: vós sois deuses, mas com D minúsculo. Né? Nós estamos ainda que as pessoas ficam empolgadas. Ah, não, eu sou Deus. Não, não é não. Está longe. Deus é imutável dentro das leis. Se estivesse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Então, olha aí um exemplo que nós estamos vendo, as coisas de um átomo, a beleza de um átomo, todas essas questões que estamos descobrindo. Até 1900, por exemplo, não tinha nada disso. Até 1900, ou até os princípios de 1900, nós não tínhamos nada, não conhecíamos nada. Né? Olha aí, Deus é imaterial, isto é, a sua matéria difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos. Então, nós não vamos ver Deus. Quais os outros sentidos que nós temos? Né? Sem o que seria a matéria. Então, Deus seria matéria, estaria materializado. Dissemos, a mão de Deus. Olha que interessante esse parágrafo aqui, olha. Dissemos, 2 pontos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio, por termo de comparação, para tudo que não compreende. Lá na Capela Sistina está lá desenhado um ser que poderia, na concepção, né, de Miguel Ângelo, está lá apontando com o dedo esticado, e aí está lá, está vendo ali o dedo de Deus, e etc. E ainda nós vamos ter ainda, mesmo em alguns lugares, dentro até do espiritismo mesmo, muita gente que fica no meio termo e ainda fica cultivando um Deus pequenino, muito pequenino, né? Em todas as concepções. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazer um Deus colérico e ocioso, não mais que não vai a mais que um passo. Então nós temos questões que a gente vai vendo nos segmentos religiosos, tanto da Igreja Católica, Protestante, como a Aliança do Espiritismo, que nós ainda estamos em dúvida. Mesmo os espíritos falando, olha, o Espiritismo propõe que não é desse jeito, essas uniões, que Deus uniu, o homem não separa. Temos que tentar chegar mais perto aos ensinamentos divinos, que não proíbe nada. Deus não proíbe nada, não. É igualzinho ao Espiritismo. Não pensem que Deus proíbe. E nem Deus vai castigar ninguém. Não tem lógica esse raciocínio. Eu vou fazer, eu vou roubar, Deus vai me castigar. Não. Deus não vai fazer nada. Ele vai deixar para nós mesmos corrigir os nossos erros, quando os reconhecermos, né, que nós estamos errando. Até nós continuar errando, nós vamos fazendo, vai subindo o nosso débito. E aí depois a gente vem nos planetas de prova e expiação, que a Terra não será em breve mais planeta de prova e expiação. Então a lógica determina: quem tem muitas expiações ainda, que não expurgarem nessa encarnação, não irão para um mundo de regeneração. Isso é lógico.
É lógico, tão lógico quanto qualquer outra coisa. Não, lá não vai ser de sofrimento, Ih, mas eu estou com o passado meu mais sujo que. Ai, ai. Então, Deus é onipotente. Olha quantas vezes nós estamos aqui passando, a gente vai tentando esclarecer, colocar uma coisa ou outra aí, mas para que a gente fixe essa questão. Fixando essa questão, nós espíritas, segundo nós lemos lá no Conheço, no começo, vamos tentar trazer esse entendimento sobre a visão espírita, sobre a ótica espírita, que é uma ótica muito mais aprofundada. Né? Que olha aí, Deus onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é que seria Deus. Então, Deus, nessa questão, que a gente fala, resumindo, primeiro, como diz João, é amor. Segundo, naquela música do Caetano, é uma força estranha. Para nós é estranho. Mas é o que melhor eu acho que é tentar representar Deus, tentar entender Deus. Principalmente nessa parte aqui. Olha. Deus é soberanamente justo e bom. A providência, a providencial sabedoria das leis divinas, olha, acabei de falar antes sobre a questão dos 10 mandamentos. Então está aqui, ó, a providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. O mundo estava começando e o planeta Terra também. Vamos fazer uma. Então, perquirir os nossos conhecimentos e achar uma razão e lógica. Então, nós temos um ser que é Deus, um ser supremo, como todas as que nós estamos estudando os seus atributos. Vamos fazer uma análise. Será que Deus precisaria, segundo está lá na Bíblia judaica, eu gosto de falar Bíblia judaica e não Velho Testamento, tá? Está lá na Bíblia judaica que Moisés, que Deus falou, olha bem a pequenez, que Deus falou com Moisés pela sarça, e ainda tinha que ter lá uma árvore chamada sarça, e ainda tinha que ser ardente, soltando fogo. É de uma pequenez essa questão, que daí nós vamos vendo que vamos chegando às conclusões sem ter medo, é tão simples. Deus não ficaria preocupado em ficar fiscalizando o planeta que estaria surgindo com os primeiros povos. Se pegarmos a população da Terra na época de Jesus, era por volta de 250 milhões de habitantes. É quase a população do Brasil inteira, distribuída por todos os continentes. Agora, voltemos 1.500 anos atrás, antes de Jesus nascer, para chegarmos à idade de Moisés. Não tinha ninguém na Terra. A Terra estava mais vazia que qualquer outra coisa. Então, não é errado, porque as pessoas, Deus vai castigar, não vai. Então, nós temos que entender a linguagem figurada que foi trazida, que tinha que ser trazida alguma coisa, para que ficasse gravada para um povo, na época, medroso, que colocava o sentido simbólico da maior maneira. Olha, a sarça ardente. E nós vamos entender, nessa postura, que o que foi que se manifestou para Moisés foi um preposto de Deus, mas Deus não. Cabe, vamos pegar uma coisa, uma história aí rápida. No quartel, nós temos lá um general, um comando, né, um quartel. Está lá um general. O general vai conversar com o soldado
Mas não vai conversar com o soldado, nem, nem que você queira que ele converse, não vai conversar. Então, ele vai chamar numa graduação os outros automaticamente abaixo da graduação dele. Aqueles que vão ser chamados aí, os coordenadores, os responsáveis. E mesmo sendo responsáveis, já sendo evoluídos, eles não iam se manifestar por uma sarça ardente. Eu estou dando esse exemplo para entender como Deus é grande. Nós se libertamos dessas questões. Ah, mas está lá na Bíblia? Não está. Aquilo lá tem que perguntar para judeu. Ou, agora, judeu. Para tentar entender o que está escrito ali. Porque eles sabem. Eles têm Moisés de uma outra maneira que a nossa. A nossa é bem infantil. Se nós chegarmos hoje nessas religiões que eu estou falando, e às vezes mesmo até espírita, e começar a debater esse assunto, as pessoas, não, vou ter que sair, vou embora, tenho um compromisso. As pessoas têm medo e acreditam nessas histórias. Né? Então, olha aí, um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mal conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequena nuance, mais pequenina mancha preta. Aqui, esses ativistas aí, essa questão aí de preconceito, isso aqui, talvez vão basear isso aí para tentar pegar pé nos espíritas aí, né? Porque fica aí muitas questões aí para a gente ver, né? Então, a pessoa falou aí, com todo respeito, falou neguinho, aí já vai, preconceituoso. Tem essa questão de o cara, neguinho e outros aí, substantivos, faz tempo que a gente usa. Então, não é porque a gente fala aí no tom, o tom é que nós carregamos, que pode ser, né? A ênfase que nós demos. Aí o coitado Piquet foi falar alguma coisa lá do outro corredor de Fórmula 1, falou: aquele neguinho tá não sei o quê. Aí o pessoal pegou no pé dele. Mas tá bom. E aqui está colocando, né, olha? Aí. Mesmo modo, o projeto ser nada está aqui, a parcela de bondade está de modo que o objeto não pode ser um negro absoluto. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mal, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades, no grau supremo, não seria Deus. É uma lógica isso. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e para nenhuma haveria estabilidade, porque ele ficava pendente para o lado bom, para o lado ruim. Por isso que Deus criou o universo. Só na nossa Via Láctea são mais de 200 milhões de sóis. Então, nós temos uma probabilidade de ter 200 milhões de sistemas solares com planetas terras iguais, mas nós só também vemos o mundo com a nossa configuração. Essa configuração que nós temos assim, desse jeito, foi feita, segundo os engenheiros, inclusive lá está no Caminho da Luz, foi feito pelos engenheiros siderais que moldaram nós dessa maneira. E como é que é a maneira toda do universo? Cabeça, tronco e membro. Uns têm um nariz, ou da nariz também nós temos, né? Mas só tem uma narina, tem um olho só. Muda alguma coisa? Não. O que tem que ter é o que está lá dentro do cérebro, né? Então, todas as coisas estão sujeitas a o quê? Ao seu capricho, e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal. Isso aqui é coisa de ser encarnado. Ora, nós somos bons naquilo que nos interessa, ora, nós somos ruins naquilo que nos interessa, e assim vamos indo. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, então está lá o que já falamos antes, quer saber o que é Deus, veja para a sua obra. Da sua bondade, da sua solicitude, conclui-se a que, não podendo ser ao mesmo tempo bom ou mal, nem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem que ser
infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Então, é o que eu falo, Deus já fez as leis. Não matarás. Ponto. Já falei para vocês que a gente, às vezes, eu vou procurar estudar, vou procurar ampliar, eu já fiz várias vezes consulta aí às vezes que eu estive lá em Brasília, né? Então eu fui lá numa sinagoga, conversando lá com o rabino, e eles vêm e eles perguntam qual a parte que você não entendeu que você está perguntando? Não estou entendendo você. Você já, tipo assim, você já tem vocês, no sentido amplo da palavra, vocês já têm um preconceito com nós que somos judeus. Parece que nós somos doentes. Você já se exclui de falar judeu, você só tem pena de nós naquela questão dos holocaustos que houve com os judeus. Mas de outra coisa, vocês também já têm um certo pé atrás conosco. Então, a maneira que, se vocês tivessem a humildade de querer saber muitas coisas, viessem até nós para que explicássemos, porque a nossa religião ela é bem mais antecedente do que qualquer uma outra, que começou há 5.700 anos com Abraão, e a de vocês, teoricamente, tem 2.000 anos, mas olha, 300 anos até iniciar o catolicismo, e aí vai indo, depois teve mais uns 300 que tinham um monte de seitas. Então, isso está nas histórias do cristianismo. Então, vocês batem cabeça. Nossa, não. Ainda depois eles falam, quando Moisés veio há 1.500, a 3.500, a 600 anos atrás, ele deixou definida, né? Ele deixou definida a nossa Bíblia. E nos 5 livros, a Torá. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Então, faltou não é Deus. Para que nenhum ser possa, para que nenhum ser, para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja soberanamente tudo. Seguindo aqui, olha, sendo infinitos os atributos, olha, e aí aqueles vocês vão entender que eles vão colocar aqui agora, que está aqui assim, ó, sendo infinito os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Então, nessas questões que nós estamos vendo, os atributos de Deus, se engloba todas as coisas. E se nós vamos vendo as questões dos ensinamentos também hebraicos, nós vamos vendo que desses ensinamentos são baseados na lei judaica. Quem fez as leis que nós muitas das vezes falamos, de etc., foi através de vários profetas que estiveram antes da chegada de Jesus. Já escreveram antes. Então, não tem muito que a gente não seguir e aprender e perguntar com eles. Eles também, ultimamente, estão meio assim esquisitos, sabe? Porque a população lá também já não são tão ortodoxos. Então, está aqui, ó. Deus é único, é outra coisa que a gente tem que... Todos os atributos que nós estamos vendo aqui, vamos aprender-os direitinho para a gente ter... Agora fala assim, não, agora já sei quem é Deus. Deus eu estou tentando entender, mas já sei bem dele. Agora, a minha eu não sei nada. E nem Deus. Deus é único. Pronto. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus.
salvo sob a condição de ser igualmente infinito a todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. E a gente vê nos ensinamentos da Bíblia que Jesus, sendo um ser perfeito como nós sabemos hoje, que aí ele foi lá ele ficou lá não foi para o deserto para ser tentado pelo capeta ou pelo sei lá o quê. Leiam aquilo ali na ponta, tirando os excessos, tirando, já colocando os conhecimentos que tem, vai chegar à conclusão que aquela passagem não existiu. Né? Não existiu. Ora, como sendo que nós já entendemos quem foi Deus, o Espiritismo já esclarece para nós, olha, Deus deve ter uns 40 bilhões de anos. Antes de, ele fala bem claro, antes de vocês existia, eu já existia. Eu sou o tronco, vós sois os galhos. Então, toda essa questão de Deus, de Jesus, aliás, perdão, como é que vai vir um outro ser que não chegaria nem para limpar a unha encravada, limpar a unha encravada de Jesus, e ele vai testar Jesus com o quê? Que ser potente é esse que vai testar Jesus? Hoje nós já temos conhecimento de muitas coisas, então não fique preocupado. Tem gente que fica preocupada em casa por causa da presença de espíritos. Os espíritos já estão aqui agora, estão lá de cada um de vocês. Não tem que ficar preocupado com o espírito, não. Ah, estou no trabalho, também tem espírito encarnado, desencarnado, aos tantos. Para quem já está estudando conosco aí, né, a sequência, nós estamos vendo aí como é que é. Olha, se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria autoridade soberana. Então, vamos esquecer aquelas passagens, né, que está lá, dá vários nomes para essa pessoa. Nós sabemos que tem os anjos decaídos, e assim vai por diante. Fica com medo aí, apareceu capeta na minha vida. Não, se aparecer um espírito meio bravo, que a gente fala assim, bem desorientado, aí ele vai representar um capeta para nós, né? Então, aqui, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em nono revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Isso que Jesus está esperando, que Deus poderíamos dizer que Deus, como criou tudo, está esperando os nossos testemunhos do que de compreensão de todo esse universo, e aprendendo isso vai ser um amor o conseguinte. Jesus não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus. Se alguém lembra dessa passagem? E sim, chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Em nenhum momento dos 4 evangelhos, nós vamos encontrar Jesus falando Deus. Ele vai sempre tratar nosso Pai. E ele é engraçado, Jesus, né? Ele está aí, ó. Ele abre a questão para nosso Pai. E quando ele nos ensina a orar, é quando ele ensina, ele fala Pai Nosso. Quer dizer, então ele dá um indicativo que todos vão orar aquela oração e vai falar
Pai Nosso, que seria o nosso Pai. Então, dá o mesmo do sentido. Ora, por esse ensinamento, Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um único, de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. Quando Jesus disse a felicidade não é deste reino ou deste mundo, o que ele quis dizer? Nós, espíritas, segundo as informações dos espíritos, sabemos que nós vamos ter os planetas com graduações. Então, nós vamos ter os planetas primitivos, depois vão ter os planetas de prova e expiações, e depois vão ter os planetas de regeneração. Então, os planetas de prova e expiação não são um lugar de felicidade. Nós temos uma certa felicidade muito efêmera. Na maior parte do tempo, aqui nós estamos preocupados, ou estamos indo para o trabalho, e vamos chegar atrasado, e o trânsito está ruim. Olha as preocupações que a gente vai passando, que isso vai nos definhando. Não tem a menor dúvida. Então, quando Jesus fala, olha, isso aqui é coisa de outro mundo, a felicidade. Por quê? Num planeta de regeneração vai existir muito menos, ainda vai ter um pouquinho de mal, mas um mal diferente, né? E ainda nós vamos ter o quê? Uma paz, uma felicidade em que nós não vamos ficar mais doentes. Então, agora a pessoa fala, mas eu não sabia disso, não leu a Bíblia, né? Mas nada é perdido, porque agora podemos ir para um outro planeta de prova e expiação, né? E fazemos esse mesmo caminho agora, e agora com mais atenção, porque nós já sabemos que não fomos aprovados no Enem, e nesse próximo planeta, então, nós vamos lá pegar umas 2, 3, 4 encarnações e vamos seguir para outro planeta já regenerado. Mas como é simples. Mas precisamos começar agora, porque se a gente continuar nessas lambanças, não vai virar nada. Então, está aqui. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos, no mundo, uma só família e que, por isso, todos somos irmãos, de novo, porque o dever de ajudar-nos uns aos outros é dever, né? com o dever de ajudarmos uns aos outros. Na condição de aprendizes do nosso divino mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Ele veio aqui para realmente nos impulsionar. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa, a felicidade na Terra, quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Escute a música John Lennon Imagine. Para quem não conhece bem o inglês, tem as traduções aí já feitas e tudo mais. Em resumo, fechando, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse. Portanto, o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, aliás, né? Já estava aqui com aquela coisa de Jesus, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Aqui embaixo nós temos aqui alguns nomes aqui de deuses, né, da época aí, ó, Poseidon, Hades, né, todos aí eram considerados deuses. Deus é, pois,
a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Está aí Jesus de novo orando, né? Sempre nessa posição. Não é se humilhar, mas é uma posição de se colocarmos à altura do que somos. Temos que reduzir a nossa potencialidade. Então, chegamos aí a mais uma noite de estudos, né? Então, aí está aí o desejo que a gente faz, que todos nós tenhamos aí muita paz e a paz a todos, nesses momentos muito atribulados que nós estamos tendo e que, com realidade, pelo que a gente vai entendendo e nos escutando aí a linha de fofoca, que a coisa está meio esquisita, para não dizer esquisita demais. Então, que nós possamos realmente orar para que os homens tenham boa vontade e não procurem tornar mais difícil o que nós já estamos passando. Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus, que tanto nos auxilia, este governador desse planeta, e que, pelo nosso estudo de hoje, novamente, possamos aprofundá-lo em nosso espírito e, com isso, seguir Jesus em toda amplidão. Que assim seja. Bom, estamos aí, chegando aí, hoje é dia 23, né? Tem mais, só lembrando que nós vamos ter mais uma aula, né? A semana que vem teremos mais uma aula. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, já que temos vocês dois aí na tela, pelo menos aqui na sala, Vera, só para depois o pessoal também já está escutando e depois o pessoal também me pontou aí pelo chat. Amanhã é dia 24, dia do Jogo do Brasil. O Jogo do Brasil será por volta, não, às 16 horas, devendo terminar por volta das 18, né? Considerando a intervalo, aquela coisa toda 18. Eu estarei aqui. Agora a pergunta é: vamos deixar fazer a pergunta, vamos ter aula amanhã? Sim ou não? É uma coisa simples, objetiva. O que vocês acham aí, Toninho e Vera, ou tanto faz? De minha parte, sim. Sim, então estaremos aí, porque é o que eu falo. A espiritualidade, com certeza, diz Jesus, que onde houver dois ou mais, ele vai estar conosco. É outro sentido, também outra questão do sentido simbólico da coisa. A gente sabe que Jesus, coitado, se ele fosse dividir aqui na Terra, são 8 bilhões de Jesus, né? E sim, nós temos aí os nossos anjos de guarda, nós temos tantos espíritos familiares que estão imbuídos de nos assistir em nome dele. É isso? Então vamos lá mais uma vez, agradecendo e marcando então para a próxima semana mais um estudo do Oeste. Que a paz se faça conosco. Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. E vamos torcer pelo Brasil amanhã, hein? Com certeza. Com certeza. Não vamos deixar de ser brasileiro amanhã. Tem que verde e amarelo agora. Né? Sem ofender ninguém, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa pode deixar de gostar de mim porque eu estou falando atenção, que a pessoa fala, não, mas está tirando, sei lá, alguma coisa. Não, não. Todos nós somos irmãos. Acabamos de ler aqui agora e todos nós somos brasileiros. A cegonha caiu aqui e nós estamos aqui. Né? Então, tchau, tchau para vocês todos. Tchau, boa noite. Até a próxima.